1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Seja bem-vindo ao canal Precisei. Em seus passos, o que Jesus faria? O que Jesus faria em seu lugar? O que ele faria se estivesse no seu lugar no trabalho? Ou cuidando da família? Ou até mesmo no trânsito? São perguntas bem diretas, né? Alguns podem comentar, mas Jesus, ele é Jesus. E nós somos nós, cheios de falha e pecado. Pensando por esse lado, eu até posso concordar com você. Mas se olharmos para outro ângulo, podemos ver outras coisas. Em João capítulo 5, versículo 17, diz assim: mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violavam o sábado, mas também diziam que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade, na verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vier fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Caminhando por esse princípio, vemos que algumas coisas estão fora do eixo, porque estamos deixando as atividades que são realmente importantes de lado e procuramos aquilo que nos agrada diariamente, seja com entretenimentos e tantas outras coisas que hoje o sistema fala que é bom e é saudável para você espairecer um pouco. E o resultado disso é discussão no trânsito, brigas e em casa, ódio e assim por diante. Quando lemos 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, está falando de um órgão e no caso é o olho. Como estamos analisando as pessoas? Pela cor? Altura? Título? Qual é o critério hoje em dia é usado? Afinal, cada um usa o seu critério. É certo ou errado o nosso critério? Se é certo, por que quase sempre dá errado? E se é errado, por que continuamos fazendo? Esse é um vídeo de muitas perguntas. Perguntas que aposto que faz tempo que não nos perguntamos a si mesmo, ou alguém pergunta pra gente diretamente. Até porque as pessoas hoje, elas têm muito medo de magoar ou decepcionar ou ferir as pessoas quando estão em sã consciência. Só que o problema é quando as pessoas estão fora de si. Então tudo aquilo que está armazenado começa a ser jogado para fora. E quando jogado para fora, no momento errado, na hora errada, acaba dando muito problema. Realmente, muito problema. Eu sei que essa pergunta é bem aleatória e talvez invasiva, mas qual é a sua idade? Quantas e quantas vezes você deu um passo errado por não respeitar essa frase? Mas não se preocupe, você ainda pode fazer diferente. Basta mudar a sementinha que está na sua bolsa. E por que eu perguntei a sua idade? Porque tem pessoas que acham que já fez tanto mal nessa vida que tudo já acabou e não pode fazer mais nada. Porque tem lá seus 50, 60, 70, 80 e assim por diante. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O importante é que você ainda está vivo e tem a oportunidade de reavaliar as suas decisões e começar a plantar coisas novas, coisas boas e pensar diferente. Olhar para outro ângulo. Sabe, ontem, no caso domingo, o pneu da moto furou e tinha um senhor tentando encher o pneu. Chegou um outro rapaz, um pouco apressado, e a gente deu espaço para ele, e ele estava com dificuldade, e ele falou: não, pode mexer aí que depois a gente acaba enchendo aqui.
A gente encheu o pneu da moto até achar uma borracharia. E quando eu terminei, ele não tinha conseguido ajustar o bico do pneu da bicicleta. Eu poderia muito bem ter montado na minha moto e ter partido. Aliás, a moto não é minha. Mas enfim. Mas não. Eu parei ali, analisei, falei, o senhor conseguiu? Ajudei ele, resolvemos o problema. Você se sente melhor, mas não quer dizer que eu sou melhor. Mas quando nós tomamos uma atitude diferente, ao invés de julgar, criticar, condenar, a gente ajudar, amar e se compadecer, nós fazemos o bem maior para nós mesmos. Para nós mesmos. Eu costumo dizer no meu dia a dia em relação às situações atuais no mundo, essas coisas que nós vemos diariamente, briga no trânsito, situação de adultério, situação de pessoa que se suicidou, pessoas nas drogadições, enfim, orgias e tantas outras coisas que hoje o mundo está recheado, tá? Tem duas coisas que brecam o ser humano em relação a isso. A primeira delas é o temor a Deus, que isso é indiscutível. E a segunda é princípios. E quando se perde essas duas coisas, eu garanto que a pessoa ela começa a perder o sentido da vida. Porque ela fica uma pessoa destemida, uma pessoa arrogante, uma pessoa estúpida, uma pessoa fria, uma pessoa que não tem compaixão, uma pessoa que não tem mais sentimento, uma pessoa que começa a desenvolver crises e tenta tapar esse buraco com coisas que o mundo tem oferecido. Lazeres que não traz benefício. Mas como assim? Então quer dizer que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo para espairecer minha cabeça, até porque tá complicada a minha vida e tal, não sei o que. Não, não é sobre isso, não é o que você pode ou não fazer. A questão é o seguinte, posso fazer todas as coisas? Sim, claro que eu posso, mas nem tudo me convém, porque tem aquilo que prejudica o teu corpo, mas tem aquilo que prejudica a tua alma e também tem aquilo que prejudica o teu espírito.